Senador, bom dia. Bom dia. Senador, sobre o funcionário da empresa de logística VTC Log, o motoboy Ivanildo Gonçalves, a decisão do ministro Nunes Marques surpreendeu a CPI? É uma decisão totalmente fora da jurisprudência da Corte, né? O Supremo tem decidido que investigados podem ficar em silêncio para não se autoincriminar, mas não se ausentar de depoimentos. É uma decisão totalmente diferente que parte de um pedido de advogados vinculados à defesa de milícia no Rio de Janeiro. Então, isso também chama atenção, como é que um motoboy aqui de Brasília contrata advogados vinculados a Fabrício Queiroz, a Adriano da Nóbrega. Isso tudo vai ser objeto de análise, inclusive em recurso já apresentado ao Supremo. Senador, e a questão da defesa do senhor Ivanildo Gonçalves de dizer que a presença dele na CPI serviria para fins midiáticos? Como o senhor considera essa avaliação da defesa? É uma manifestação política e não técnica, né? Quem tem noção exatamente do passo a passo de uma investigação e que tipo de informação você objetiva colher é a CPI, não é a defesa. Particularmente nesse caso, é importante entender por que esse rapaz faz saques de valores tão elevados, quase 5 milhões de reais em espécie, e para quem ele faz as entregas. Deveria ser uma informação muito simples e objetiva se a gente estiver falando de operações lícitas. Vai recorrer à decisão do ministro Nunes Marques? Já foi determinado ainda ontem à noite que a Advocacia do Senado prepare e apresente recurso. E, senador, nessa reta final da CPI, a CPI vai se debruçar em relação à VTC Log, vai ter tempo de investigar outras questões. Quais que vão ser agora os próximos passos da CPI até o relatório final? A gente tem sempre essa possibilidade de novos fatos surgirem, forçar um prolongamento da CPI. Eu tenho que lembrar que a CPI tem prazo até novembro. Existe uma expectativa, uma intenção de antecipar o relatório, mas essa não é uma obrigação. A gente tem que fazer com que tudo aquilo que a CPI está buscando seja minimamente demonstrado nos autos, sob pena de ser só um show midiático que não interessa ao Brasil. Então, a data de 22 de setembro que foi dada, então ainda não é certa de que a CPI termina até essa data? É uma intenção do relator e a gente espera que ele consiga cumprir, mas depende dos fatos. A investigação sempre vai estar subordinada aos fatos. Em relação a hoje, provavelmente a diretora executiva da empresa, Andréia, não comparecerá à CPI, parece que não teve tempo hábil de aparecer. Como é que vai ficar a questão? Vocês vão votar requerimentos? Vai marcar uma nova data para ela vir? Vocês já discutiram sobre essa situação? Faremos uma sessão administrativa, tem votação de requerimentos e justamente o debate com relação ao andamento da CPI. E quais os nomes para os requerimentos? Já existem alguns nomes? Não, isso deve ser definido na pauta que o presidente da comissão está preparando. Obrigada, senador. Obrigado. Senador. Bom dia, senador. Bom dia. Carlos Eduardo, Rádio Mix Manaus, fazendo uma pergunta sobre a investigação que concerne a CPI nos estados. Depois da decisão do STF de desobrigar a convocação de governadores, e agora o senhor entrou recentemente, o senhor pretende entrar com a PEC, segundo foi que foi falado, né, para tentar mudar essa questão. O senhor acha que a CPI, nesse sentido da investigação dos crimes cometidos nos estados, a CPI pode ter fracassado nesse sentido, investiu bastante na questão da investigação da questão da corrupção na compra de vacinas e a questão da investigação sobre os estados, inclusive no Amazonas, que é o objeto da CPI. O senhor acha que houve uma espécie de fracasso, uma derrota nesse sentido após o entendimento do STF? A CPI recorreu da decisão do STF. A gente tem que lembrar que a CPI apresentou, votou e aprovou o requerimento de convocação dos governadores. E o Supremo não permitiu. Isso está em grau de recurso, deve ser discutido, mas em paralelo a gente está justamente buscando uma alternativa. Eu não posso deixar o brasileiro sem uma esfera de apuração por algum capricho legislativo. A gente faz o ajuste, se for o caso, e isso deve ser feito por emenda à Constituição. Ainda há tempo de mudar, visto que o próprio presidente falou que na segunda quinzena encerra. O senhor acha que há tempo ou se há interesse em continuar investigando, pelo menos chamar alguns gestores, ordenadores de despesa para prestar depoimento ou ver mais questões documentais, ou vai ser necessário abrir uma outra CPI com base no que o senhor pediu também na sua PEC?
A gente tenha prazo suficiente para avançar em investigações, né? A gente vai estar sempre testando esse limite imposto pelo Supremo. Se é possível chamar esses ordenadores de despesa, se é possível avançar. Nós temos previsto, salvo engano, para essa semana, um deles, o secretário de Saúde, ex-secretário de Saúde do próprio Distrito Federal. Vai ser um teste para saber se a gente pode fazer isso também com outros estados. Para finalizar, senador, na sua opinião, no que concerne não só o Amazonas, que é objeto da CPI, mas outros estados também, o senhor acha que é preciso haver mais tempo? O senhor é favorável para que a CPI tenha mais tempo de vida ou encerra agora e cria-se uma outra comissão? É uma possibilidade razoável buscar um novo veículo de apuração e encerrar uma etapa que já está concretizada, particularmente na apuração da esfera federal. E com relação ao 7 de setembro, vai ter depoimentos? Não tenho essa definição, ela parte do presidente Omar Aziz, ele não anunciou nada para a comissão. Tá legal.